Certo? O Evangelho também contempla essa questão, né, da projeção, de você ver de acordo com os dons que existem em você, né? Nós estamos admitindo como filhos que temos todos os dons. Por exemplo, nós somos infinitos? Somos? Infinitas possibilidades. É uma virtude que também nós não colocamos aqui, né? Nós somos infinitos, provavelmente de muitas maneiras. Mas uma delas é o seguinte: nós não temos limite para experiências e para relacionamentos. Nós vamos viver e não vai chegar um dia que eu vou falar assim: não aguento mais conhecer ninguém. Meu fichário está cheio, meu arquivo está lotado demais, não dá para colocar mais nenhum nome aqui, né? Por exemplo, o seu nome, minha jovem? Georgia. Não dá mais, não quero saber mais esse nome, que eu não vou colocar na minha agenda. Entendeu? Nós somos infinitos nesse sentido. Vamos continuar tendo experiências, relacionamentos, infinitamente. Tá certo? Então, existe uma tese que algumas pessoas pensam, que Deus é absoluto e nós somos relativos. Se nós levarmos bem a sério essa questão da paternidade, nós somos absolutos também. E Deus é relativo, porque se Ele não fosse relativo, nós não seríamos. Então, o melhor conceito, a melhor definição para isso é uma de Pietro Baldi, na grande síntese: Deus é tudo. Ele é absoluto, ele é relativo. Ele é grande, ele é pequeno, né? Por isso que Jesus Cristo, eu acho, na minha opinião, que ele acaba salientando mais o lado, digamos, da pequenez divina. Quando ele fala que o reino de Deus é como 3 medidas de fermento que uma mulher pôs numa porção de farinha e escondeu até que tudo fosse fermentado. Deus pode ser pequeno, Deus pode estar ao nosso alcance, depende da maneira como nós o vemos e como nós nos colocamos para nos relacionarmos com Ele. Então a gente pode dar bom dia e conhecer a outra pessoa. Quando alguém fala assim: eu nunca vi Deus, é provável que essa pessoa esteja desprezando as manifestações da providência divina na sua vida. Quando você fala que uma coisa foi providencial às custas de quem? De Deus. Ou, pelo menos, de uma qualidade que existe na criação, que é a providência. Providência significa você ver com antecedência. E aqui tem muitos pais e mães, né? Quem não é pai e mãe, certo, está com vontade de ser. A maioria. O que os pais fazem na criação e na educação dos filhos? É pensar no futuro deles. É investir na escola, né? É apurrinhar os filhos todo santo dia para estudar, para fazer dever, porque nesse mundo aqui, se você não estuda, você é de uma classe social, de um nível. Se você estuda, vai fazer às vezes o mesmo trabalho, mas a sociedade te remunera de uma forma melhor. Tá certo? Porque a sociedade, nesse sentido, ela ainda está na monocultura. Certo?
Ela acha que é só a escola que produz cidadania. Com poucas exceções, né? Mas que mesmo assim ainda estão muito pautadas no ensino normativo, no ensino, na instrução convencional. Por exemplo, o Exército, ele forma cidadãos, né? Mas se você entrar no Exército, você tem que fazer curso de sargento, e aí você fica naquela patente um tempo, depois muda o curso, entendeu? Então, a nossa educação, ela está ainda muito pautada na escola convencional. Então, se nós somos filhos de Deus, Ele nos dotou de dispositivos para o intercâmbio com Ele. Existem formas sutis de ateísmo. Um deles é que Deus criou, fez uma lei, e agora você se vira com a lei. A criação é a lei que toma conta. Entendeu? E como se Deus, agora, uma outra maneira assim, que é um pouquinho mais refinada. Não, Deus não intervém. Quem intervém são os espíritos. Olha, eu penso que não existe nenhuma coisa, não existe nada que cerceia a ação de Deus. E Ele não cria de acordo com uma regra só. Porque isso seria castrar a criatividade dele. Eu vou contar um caso assim meio autobiográfico, mas foi com meu filho. Meu filho chegou na adolescência, a Helena conheceu ele. Deus não existe, não tem nada, a gente não vê Deus, não sei o que é Deus, e essa conversa, está rodando essa conversa, vai e volta, Deus não existe e tal, né? Bom, um bom desafio, né? E eu fiz essa proposta para ele. Não, então Deus não existe, então faz o seguinte, faz uma proposta para ele se mostrar para você. Para ele mostrar para você que ele existe, você está querendo isso. A sua negação é um pedido. Vê se ele se mostra, ele se diz para você de alguma forma que ele existe. Deixei a coisa rolar alguns dias, 4, 5 dias. Perguntei para ele, ei, como é que anda esse negócio com Deus aí? Eu falei assim para mim, não quero saber disso não. Não quero saber disso não. Não quero mexer com isso. Eu falei, então tá bom. Porque ele estava me dizendo indiretamente que alguma coisa tinha acontecido. Não dava para negar. Que não dava para negar, sabe? Que ele não queria continuar. Sabe? Tá. Então a partir daí, digamos assim, você não quer, né? Mas eu dizia para ele, você podia pegar, se Deus não se mostra, você podia pegar um pedaço de césio, tinha sido um acidente lá em Goiânia um tempo atrás. Não tem problema nenhum você pegar um pedaço de material radioativo, porque você não está vendo nada, que não faz diferença nenhuma. Mas Deus realmente é espírito, ele não é mensurável, ele não é detectável pelas coisas materiais, pelos recursos sensoriais. Tá certo? Mas no íntimo, no pensamento, nas circunstâncias do destino, ele se mostra, ele se revela. Então todos nós aqui, provavelmente, se a gente for fazer uma análise bem sincera, cadê? A sinceridade não está aqui, né? Na verdade. É verdade. É. Mas é diferente. Então, são diferenças importantes, né?
Por isso é que ela é, por si só, uma virtude. Que anda junto com a autenticidade. Certo? Mas se nós fizermos uma análise sincera, nós vamos reconhecer que um determinado fato foi providencial. Muitas vezes um fato até mesmo negativo. Eu uma vez não passei num concurso que eu fiz no final da faculdade, e depois de alguns anos eu percebi que tinha sido muito bom para mim não ter passado, sabe, naquele concurso. Porque minha vida foi para uma outra direção. E muitas vezes quando a gente embirra, que a gente não quer, a gente não aceita, porque não tem aquilo que a gente gostaria, a gente perde a oportunidade de viver uma outra virtude que é muito importante na nossa cura, na nossa recuperação, que é a resiliência. Tá certo? Resiliência e... Você vê também a paciência também? Também, você pode ver como paciência, né? Mas a resiliência eu comparo como o João Bobo. Sabe aquele boneco João Bobo? Você dá uma cacetada nele, ele volta. Você leva ele até embaixo no chão, ele volta. É a pessoa, né, que diante de um fracasso, de uma adversidade, ela recomeça, ainda que seja em outras condições, em outras circunstâncias, ou com outra pessoa. Né? Certo? Aproxima da perseverança. Também. Então, nós estamos em condições agora de seguir o exemplo de Jesus Cristo na relação dele com Deus, mas centrados em nós mesmos. O ateísmo, eu acho que toda virtude, inclusive o ateísmo, que é a negação de Deus, a negação do Espírito, ela vai fazer falta algum dia. Nós podemos até entender, tem crônicas espíritas falando, né, que lá numa reunião no plano espiritual, que chegavam os espíritos, né, qualificados, e chegou um lá que não sabia de nada daquilo. Chegou lá, foi subindo, chegou lá. E ele era o quê? Ele era um jeito bondoso, mas ele era ateu, ele foi ateu. É possível, mas eu acho que toda virtude, ela existe para ser atuante em determinadas circunstâncias. Em algum momento, você ser espiritualista e você acreditar em Deus, e mais do que acreditar, você ter uma relação íntima com Ele, faz uma diferença. As pessoas que passam por experiências muito consideradas traumáticas, embora a questão do trauma é um sentimento próprio e não um fato em si, porque as pessoas reagem diferentemente, mas tem situações que traumatizam um número grande de pessoas, das pessoas envolvidas. E, mesmo assim, essas pessoas sobrevivem. E sobrevivem com o tempo, chegam a recuperar-se integralmente. Eu acho que, digamos, a gente pode viver socialmente, né, com uma carga de virtudes em nós que estão mais ou menos latentes. Nosso organismo tem elementos que são considerados elementos de pouca manifestação, de pouca quantidade. Alguém me ajuda a lembrar o nome técnico que se fala para isso? O zinco, por exemplo, o manganês, são microelementos no nosso organismo. Mas eles têm uma função também. Eles não são tão importantes quanto o carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, né, que são os grandes elementos do nosso organismo. Mas eles fazem falta em alguma função. Entendeu?
essas virtudes que estão secundárias em nós, digamos, você pode ir vivendo razoavelmente por aí, mas vai chegar um momento em que você precisa daquela virtude. Tá certo? A hora que você precisa provar a sua honestidade, você pode até não ter valorizado muito. Mas tem hora que você ser honesto faz uma baita diferença. Tem horas que você não pode se omitir, você não pode deixar de dizer certas coisas, você tem que ser sincero. Porque se você não disser, na hora que o problema aflorar, gera um transtorno muito maior. Mas o medo é um ativador de coisas que estão, de repente, adormecidas, né? Quando você está submetido a uma situação de medo, é um desafio e tanto. Aí você começa a acordar coisas que, de repente, estavam lá numa situação de conforto, você não necessitava. Aí você começa a olhar o mundo com outros olhos. Eu acho que o medo é um ativador, um catalisador de coisas profundas que você pode ter negado uma vida inteira, mas que na hora do aperto você sucumbe. Não, eu vou mudar de lado. O medo tem essa função, digamos, mas também tem uma outra, que é a função de te advertir daquilo para o que você não está preparado. Digamos que você tem medo de atuar em uma determinada área, você tem medo de um determinado tipo de relacionamento, ou de um relacionamento com um determinado tipo de pessoa. E de repente você se vê envolvido numa situação como essa, muito atraído, mas o medo, ele está te avisando, olha, cuidado, porque você não tem os instrumentos, você não tem estrutura, você não tem competência para lidar com isso. Entendeu? Isso, na verdade, seria uma premonição, um pressentimento que te causa, que vem na forma de um certo receio, de uma apreensão, né? Que são sinônimos de medo. Tá certo? Mas tem esse aspecto que você falou também. O medo é bela sacudida. O medo é preciso tomar cuidado, porque... Então, vamos colocar o medo, mas vamos falar das virtudes, se aplica ao medo também. Eles são intermitentes, podem ser intermitentes, podem sofrer uma diminuição ou podem sofrer um aumento. São deformações, são doenças das qualidades. No caso do medo que ela está colocando, pode ser a falta de uma virtude, por exemplo, tá? Porque tem outras virtudes que não estão mais exuberantes, por exemplo, a perseverança, a coragem, entendeu? De repente o medo está tomando conta porque as outras virtudes estão, se desenvolver as outras virtudes, talvez o medo desapareceria. Pode ser também, eu acho que também é uma definição que se ajusta a certas pessoas, a certas situações, entendeu? Mas o que eu chamo a atenção é que é recomendável que você não vá para o outro extremo e tenha conduta temerária. Ou seja, eu conheci já algumas pessoas assim, quando elas têm medo de alguma coisa, elas precisam ir lá, enfrentar e fazer e viver aquela experiência, porque elas não conseguem admitir que elas têm medo. E às vezes o medo é um fator de proteção. Não vá por aí, você vai se machucar. Não, ela vai porque ela tem que enfrentar o medo dela, ela não dá conta de conviver com o próprio medo. Entendeu? Agora, em alguns momentos não é esse o caso, aí é falta realmente de coragem, né? Não, mas eu imaginei, foi até assim, uma forma assim, a pessoa fala,
crê em Deus, até ela estar numa situação crítica. Porque senão, o Deus é uma companhia eterna. Você quando está com Deus, você não fica sozinho, entendeu? No momento de uma doença grave, no momento de um assalto, no momento de qualquer coisa que seja uma situação de adrenalina, se você tem Deus, você tem uma companhia. Se você não tem, você está sozinho. Sim. Então você coloca uma pessoa que é descrente numa situação de terror, ela... Aí eu acho que ela leva um susto. Eu acho que tem que caminhar para encerramento e eu aproveito a sua colocação para lembrar de uma passagem do Evangelho, quando Jesus, no alto da cruz, ele diz assim: Pai, por que me desamparaste? Porque todos nós, mesmo tendo qualidades às vezes muito vigorosas, né, muito já definidas e bem desenvolvidas, nós podemos passar por algum momento, por alguma aflição, em que vem a sensação de que não temos aquela qualidade, ou que a vida, que Deus não nos proporcionou aquela qualidade da forma como nós crescíamos. Entendeu? No caso de Jesus, assim, uma figura que amparou todas as pessoas, no momento crítico, ela vai se sentir desamparado. E cada um de nós aqui, que valoriza e que está no exercício de desenvolver algumas qualidades, podemos passar por momentos extremamente difíceis e dolorosos e chegar à conclusão que Deus faltou naquela hora, aquela virtude, aquele amparo, aquele apoio, aquela bondade, aquela compaixão, entendeu? Faltou aquilo para nós, né? E isso não é, digamos assim, nada horrível, é uma sensação, é um sentimento que pode ser passageiro à medida em que nós nos acostumarmos com aquela situação, que a gente assimilar aquela experiência e prosseguir e retomar o contato, né? Retomar a relação com Deus. E foi o que Jesus fez, né? Porque em seguida a morte vem a ressurreição e ele recomeça as atividades, né? Da mesma forma, e continua ali por algum tempo assistindo aos apóstolos. Esses sim passaram por uma crise também e regrediram, voltaram para o ofício antigo, que era a pescaria, e Jesus foi lá buscá-los. Tá certo? Mas eu penso que o mais importante dessa conversa de hoje, pelo menos que eu propus, é que a gente entenda que o Evangelho é um conjunto de ensinamentos e de exemplos que a gente precisa reproduzir, não da mesma forma, mas ao nosso modo pessoal, à nossa maneira personalizada de viver e de refletir esses ensinamentos, especialmente, né, basicamente, na nossa relação com Deus. Porque eu acho que é o tema principal do Evangelho, é o tema da relação do filho com o pai, que é fundamental e é básica para todos nós. Cada um ao seu modo, cada um dentro das suas virtudes. Então, para que nós possamos orar com mais proveito, a gente pode olhar para Deus como sendo o que nós temos em comum. As suas virtudes, as virtudes de cada um de nós, são a interface que nós temos com Deus. É a nossa paridade. Baseado nessas virtudes, é que nós podemos, antes de qualquer coisa, fazer esse contato. Colocar na tomada. Tá bem? Gente, muito obrigado pela oportunidade. Se o grupo não
ficar muito aborrecido com tudo que eu falei. Eu espero voltar em breve. Ok.